Se prepara, balança o irmão do lado aí e fala para ele, se prepara. Se prepara, você tem que estar com o coração preparado para ouvir as coisas. E em especial hoje, em que eu quero falar coisas que mexeram comigo essa semana. Aliás, sempre é assim, né? E Deus vai me dando e a gente vai fazendo. Hoje à noite eu ainda prego lá na NGC em Budas Artes, à noite. E levar uma palavra lá que está queimando diferente dessa. Algumas pessoas saem daqui, se acreditam, e vão para lá. E ouvem a mensagem lá à noite também. Isso é muito bom, isso não é ruim não, porque você é formado pela... Tudo aquilo que você dedica tempo gera resultado. Tudo. Se você vai fazer academia, você dedicar tempo naquilo, vai colher resultados físicos no seu corpo. Se você dedicar tempo a livros, leitura de livros, vai resultar sabedoria e intelecto na tua vida. E tudo que você dedica tempo de qualidade gera resultado. Nós precisamos entender isso. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar para vocês se verdadeiramente você está entregando tudo ou se você só está entregando o resto para Deus. E preste atenção, quando eu falo disso, eu não estou falando de grana. Grana está no meio disso? Está também, mas eu não estou falando de grana, eu estou falando de vida. Porque às vezes nós pensamos que estamos entregando tudo, mas na verdade nós não estamos entregando tudo. Nós até declaramos isso muitas vezes aos quatro cantos da terra. Às vezes nós saímos dizendo, você já viu isso? Muita gente na hora do louvor levanta as mãos, Pai, usa minha vida, me usa, eis-me aqui. Mas chega ali fora, o cara não está disposto nem a perdoar quem magoou ele. Pensa nisso. Chega ali fora, o cara não está nem disposto a pegar a primeira parte da sua renda e trazer ao altar como honra. E aí ele levanta a mão e chora, Senhor, me usa, estou aqui. Mas na verdade ele não está ali para ser usado. E isso virou uma declaração em muitas vidas que não procede. E geralmente as pessoas que estão vivendo esse engodo, elas acabam sendo acusadoras. Você vai ver uma pessoa que vive vendo defeito nos outros, problema nos outros, crítica nos outros, julgamento nos outros, é porque ela própria não se aceita. Porque ela própria não está bem com ela. Você consegue pegar? É muito interessante, veja bem, eu acho que é João 13. Lá vai Deus me tirar do meu esboço. Eu amo quando Ele faz isso. Porque eu passei a manhã inteira escrevendo, desde 6 horas. Aí Ele chega aqui e me tira do esboço. Mas João capítulo 13, verso 1, fala de uma passagem em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E os pés são coisas sujas, você entende? Não, pastor, meu pé é limpinho, por favor, volte no tempo lá, quando não tinha sapato fechado, e os lugares lá eram de 52 graus, a poeira fina, era seca, os pés soam em 52 graus, e junta aquela poeira no suor, eca. E aí Jesus agora ia lavar os pés dos discípulos. Mas a Bíblia diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero que você entenda que esse até o fim também não significa cronologia, até o último segundo, significa um potenciômetro. Quando você lê isso no original grego, está dizendo que ele amou com máxima intensidade do amor aqueles que estavam do seu lado. Vira, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, vai virando, sabendo este que o Pai tudo confiar às suas mãos e que ele veio de Deus e que ele voltava de Deus, sabendo esse. Por que eu estou te falando isso? Porque entenda que Jesus tinha uma autoimagem de si mesmo aprovada. Ele não tinha dúvida de onde ele tinha vindo, ele não tinha dúvida do que era seu e ele não tinha dúvida de para onde ele iria. O que eu quero te dizer? Que só pode ter uma atitude altruísta, a pessoa que tem uma autoimagem ok. Olha bem, vira mais um. Levantou-se da ceia. Só se lembre de uma coisa, que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, está escrito que a ceia é o memorial da morte. Quando diz levantou-se da ceia, está falando da ressurreição. Cristo ressurreto pegou a vestimenta, tomou uma toalha, cingiu-se com ela e começou a lavar os pés. Veja bem, a pessoa ela só tem condições de fazer uma obra digna, de ter um caráter aprovado, quando ela se vê bem.
Entende? Por isso que é tão perigoso quando você está vendo lugares que estão pregando religiosidade, que estão exigindo de você um comportamento pseudo, onde nem os pastores cumprem. E você sempre se sente culpado o tempo todo. Você já percebeu que existem 99% dos crentes estão 99% do tempo achando que Deus está bravo com eles. Isso é absurdo. Isso é louco. Para um pouquinho de entrar e sair, senta que está atrapalhando o culto. Entende, gente? É importante que todos estejam atentos. Que se você não tiver uma autoimagem legal, você não vai conseguir ter um caráter aprovado. Não vai. Então, quando você vê uma pessoa que vive julgando os outros, é porque essa pessoa, ela precisa de ajuda. Quando você vê uma pessoa que vive acusando os outros, que vive apontando para os outros, que vive falando dos outros, essa pessoa, ela precisa de oração. Ela é uma pessoa que não consegue se ver aprovada diante de Deus. Entende? O Jesus, ele conseguia fazer isso tudo porque ele sabia de onde veio, ele sabia o que tinha, ele sabia quem era. E isso fazia dele livre para dar, para atender, para socorrer. Isso é muito legal. A minha pergunta é: talvez não estejamos entregando tudo a Deus. Talvez nós tenhamos um bom discurso, mas na verdade nós tenhamos áreas na nossa vida que nós tenhamos fechado a porta. Talvez exista áreas na sua vida que você tenha fechado a porta e dito: Senhor, não, eu não posso deixar o Senhor entrar aqui. E não se admire, porque isso não é algo raro. Isso acontece demais. Talvez exista alguma coisa que você não esteja disposto a entregar a Ele, se Ele te pedir. O grande lance que as pessoas não entendem é que Deus não vai te pedir tudo que você entregar a Ele. Posso ouvir um aleluia? Meu Deus. O lance é que Ele sonda corações. Ele sabe se você entregou ou não. Mas Ele não vai te pedir, muito pelo contrário. Eu descobri na minha vida que tudo que eu tentei segurar, eu perdi. E tudo que eu entreguei, eu tenho até hoje multiplicado. Você lembra de Abraão? Vai lá no monte, sacrifica teu filho. Abraão prontamente: ok, Senhor. Aí Deus disse: não quero mais. Você entregou, então pode ficar. E abençoado. E aí o moleque virou o pai de nações, Isaac. Bilionário. Entende? Então, nós temos que partir desse princípio. Vamos pegar um texto poderoso. João 17:10. No dia que Jesus vai fazer a grande oração sacerdotal, é um capítulo inteiro do livro de João. Então ele tem um verso que ele diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Cara, é um verso curto, mas é muito poderoso. Se você entender as implicações desse verso, olha bem: tudo que eu tenho é teu, e aí tudo que tu tem é meu. Mas eu quero que você entenda que essa versão, essa expressão, ela é blocada e ela é consequente. Tudo que Deus tem é meu, porque tudo que eu tenho é dele. E aí eu quero te falar que tem muita gente que, enganado pelo sentimento de posse, eu vou falar disso, não entrega as coisas a Deus, e essa é a maior burrice, porque acredita em mim, o que Ele tem é muito maior, mais rico, mais valioso do que o que você tem. Entende? Esse é o negócio mais vantajoso que existe no universo inteiro. Mas pessoas enganadas pelo sentimento de posse que Satanás coloca da cobiça, elas não conseguem entregar, e aí elas não têm o acesso, porque isso é uma expressão blocada. Olha, Jesus fala, cara, isso merece atenção nossa. Esse verso tão curto, com significado tão enorme, abrangente e poderoso. Diga aleluia aí onde você está. Tudo que eu tenho é teu, Pai. E tudo que tu tem é meu. Meu Deus, como isso é poderoso, cara. Quanto tempo eu gastei meditando nisso, no original.
no português: tudo que eu tenho é teu, Pai, e tudo que tu tem é meu. E quando isso vai se revelando em você, você vai ver só, você vai se sentir até ambicioso quando você repetir isso, porque você vai dizer: caramba, o que ele tem é muito mais. O que ele tem envolve tudo, cara. Entende? E ele te chama exatamente para isso. Eu creio que Deus está dizendo, sabe o que aqui? Eu creio que Deus está dizendo assim: você abandona teu ego e tua soberba e cuida das minhas coisas, aí eu cuido das tuas. Eu creio que o que Deus está falando aqui é: você se preocupa só em cuidar das minhas coisas e eu cuido das suas coisas. Meu Deus, eu creio que ele diz só isso: cuida das minhas coisas, cara, e deixa que eu cuido das tuas. Eu vivi isso minha vida inteira, sabe? Meu pai faleceu, eu era muito novo. Eu com 24 anos eu tive que sustentar minha família inteira. Com 25. E aí a minha mãe era meu tesouro. Mas uma hora Deus me mandou para cá, para São Paulo, para que eu pregasse a palavra dele, cara, e abrisse igrejas, né? E hoje eu vou até honrar, tem um casal ali atrás, ela não gosta muito não, João e Nilda, Yasmin e o esposo Isaac, os primeiros membros que eu tive em São Paulo. Eu cheguei aqui em São Paulo com 12 mil reais para abrir uma igreja. E aí Deus me mostrou umas crianças que eram judiadas pelos pais. Há 25 anos atrás, eu acho. E aí, cara, eu peguei os 12 mil que era para eu abrir uma igreja e eu abri uma creche. E eu cuidava de 40 crianças de 0 a 4 anos, que os pais queimavam de sangue. Vocês nem sabem disso, porque eu nunca uso essas coisas para ficar me gloriando. Mas eu comecei o ministério em São Paulo assim. Na beira de uma favela chamada Beira Rio, uma casa com 40 crianças de 0 a 4 anos, que eram judiadas, abandonadas. E aí eu troquei o meu ministério para lá. E aí, para não parar, eu fazia o culto na sala daquela casa, que nem era permitido. E aí eles moravam do lado, ouviram e foram lá para dentro. E a gente começou, tudo começou ali em São Paulo. Você consegue pegar o que eu estou te falando? Então, eu abri mão, eu queria um ministério, eu queria uma igreja, eu queria terno e gravata, eu queria o glamour de uma igreja. Mas Deus falou: está disposto a abrir mão disso? Foi muito difícil, eu não estou falando que foi fácil. Mas eu preferi fazer o que Deus mandou. Olha eu aqui hoje. 28 igrejas nasceram, porque eu abri mão da primeira. E tu não quer dar o teu dízimo, cara? Você é maluco? Tem pastores que estão há 30 anos e não conseguem pintar a fachada de uma igreja. E não acha isso bonito, não. Isso é burrice. É verdade. Porque se Deus não puder pintar a fachada da porta da casa dele, que Deus é esse que você está servindo? Isso é religiosidade estúpida. Deus é riquíssimo. Entende? Ele quer fazer isso na tua vida também. Diga aleluia. Então, essa é a chave que eu quero te dar. Deus aqui está dizendo: aleluia. O que ele está dizendo? Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das tuas. Como eu estava falando, minha mãe, minha preciosidade. E eu tive que vir embora para cá. E aí ela lá, e eu aqui. E a minha preocupação, quantas vezes eu dizia, e aí, cara, eu passava 5, 6 anos, nem o Natal eu consegui passar lá. Deus foi me dando tarefa, E eu lembro que eu chorava, eu dizia: minha mãe. E aí Deus falava isso para mim: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Minha mãe com 80 anos dançava, dirigia, pulava, cantava, se formou no Rema, e se formou na escola Raia, e ela tinha pânico de hospital. Aí sabe como Deus levou ela? Dormindo. Ela dormiu e acordou no céu. Você entende como Ele cuidou das minhas coisas? Eu nunca poderia ter cuidado assim da minha mãe. Ele cuidou. É isso que Ele fala para a gente. Então essa é a chave. Quando nós damos tudo de nós a Deus, Ele pode nunca te pedir tudo que você deu.
Eu creio que ele não vai pedir, porque ele não precisa. Ele sonda o coração, ele só quer que esteja colocado na mesa, para que se ele precisar, ele use. Pronto, a relação com Deus é essa. Ele não quer te tomar, mas ele quer que esteja na mesa. Ele quer que esteja para jogo. E não tem como você enganar ele nessa parte. Sabe por quê, cara? Porque ele é o único que sonda corações. Então ele sabe se está na mesa ou se você está agarrado. Meu Deus. E é aí que começa a verdadeira vitória e o verdadeiro crescimento. Posso ouvir um aleluia? Diga aleluia. É aí que existe. Quando eu falo isso, as pessoas prontamente pensam em dinheiro. Mas é lógico que dinheiro e bens estão envolvidos nisso, porque você precisa entender o que é dinheiro. Mas eu quero falar de tempo. Vamos falar de tempo? Talvez você fique tão ocupado com tudo aquilo que você tem, que você faz, que você tem dificuldade de encontrar um tempo de qualidade para passar com Deus. E aí você fica falando uma linguagem esquisita. Paz do Senhor, aleluia, varão. Você acha que isso impressiona Deus? Ele quer um tempo teu de qualidade com Ele. Você não tem para dar, porque você está ocupado demais com as coisas que Ele mesmo te deu. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Você só trabalha porque Ele te dá saúde. Você só trabalha porque Ele te dá fôlego. Cara, eu sou formado em 2 faculdades. Eu tenho um doutorado. Escuta o que eu vou falar para você. Existem hoje, agora, nesse momento aqui, nesse salão, mais de 1 milhão de enzimas sendo produzidas no seu corpo, mililitricamente equilibradas. E se qualquer uma delas exceder 1 milímetro, 1 mililitro ou faltar, você vira um hemofílico, você vira um diabético, tua vida vira um inferno. E você não está no controle disso. É Deus quem está controlando isso todos os dias. Diga aleluia, cara. Ele que está respirando dentro de você. E aí depois você olha e diz, mas sou eu que trabalho. Me dá paciência, Pai. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Quem está preparado aí? Dá um glória a Deus. Balança o irmão de novo, profetiza e diz, se prepare. Porque essa é uma igreja de crescimento. Você não vai ficar aqui toda semana sendo engodado. Não vai. Não vai. Se você quer esse comodismo, procure outra igreja. Aqui você vai ter que ser esticado e crescer. Porque não existe uma liderança quando a palavra liderança está colocada em termos de você vir para cá toda semana para ouvir uma palestra e ir embora, e toda semana ouvir uma palestra e ir embora. A palavra liderança traz intrínseco a ideia de te guiar para algum lugar. Entende? Então, se você está frequentando o mesmo lugar e está sempre no mesmo lugar, isso não é liderança. Liderança vai te guiar para algum lugar. A liderança vai te guiar para dentro de você mesmo, primeiro para dentro de você mesmo, para que você entenda sua autoimagem verdadeira, sua identidade. Depois ela vai te levar para onde essa autoimagem tem que estar. Então, uma liderança genuína, você sempre estará crescendo. Sempre vai estar desenvolvendo, crescendo, sendo esticado, desafiado, incomodado. Incomodado. Ah, como é maravilhosa a palavra de Deus. Posso ouvir um aleluia? Então, Deus deve vir em primeiro lugar no teu tempo e na tua prioridade, sabe? Eu costumo dizer às pessoas que o milagre da manhã, eu já preguei sobre isso, os primeiros 10 minutos do teu dia vão definir o teu dia. Você sabia disso? Se você acorda de manhã, já pega o celular para ver as mensagens, você está destruindo o seu dia. Porque os primeiros 10 minutos do teu dia vão definir o teu dia, a tua prioridade, teu primeiro bom dia. Tua primeira olhada para o céu, tua primeira oração. Tem pessoas que acordam como escravos e elas se levantam já pensando na demanda e elas já saem correndo como um escravo. E eu digo, calma, Deus te criou a imagem semelhante a semelhança dele, você é um filho governante, diga aleluia. Então você precisa se levantar para decretar. Você já viu gente que diz, está indo para onde? Vou correr atrás. Que diacho correr atrás? Isso é coisa de mendigo. Eu vou decretar o meu dia, eu vou criar o meu dia e depois eu vou sair para colher o que eu criei.
Eu não estou à mercê da sorte. Eu sou um filho herdeiro e governante, diga aleluia. Eu vou declarar, eu vou definir como vai ser o meu dia. Meu dia não vai ser como o diabo quer. Meu dia vai ser como eu decreto que ele vai ser. Você consegue entender? Isso é uma vida de vitória, isso é o que a palavra faz dentro da gente. Mas para isso você precisa ter prioridade. Então agora você entende que os teus primeiros 10 minutos do dia vão definir teu dia inteiro. Se você tiver a disciplina de acordar, não tocar no celular e ir para uma varanda, para uma janela, para qualquer lugar, cara, para o sofá da sala. O meu cantinho é o sofá da sala. Porque eu tenho um sofá que é encostado na varanda, eu sento ali, eu olho para o céu e aí eu começo a declarar. Começa a declarar: obrigado pelo dia, pelo ar que eu respiro, pelo meu coração batendo. Pai, obrigado pela perfeição. E eu declaro agora o sonho realizado, tal lugar, tal reunião em sucesso, tal contrato assinado. Eu declaro agora tal porta aberta. Eu declaro. E aí Deus fica feliz lá no céu. Ele diz: acordou um filho revelado. Você sabe que eu falo para ele: Senhor, não está acordando. Eu falo para o mundo espiritual: não está acordando um mendigo. Está acordando um filho governante. Se prepara. E a gente precisa entender essas coisas. Foi para isso que ele morreu. Então, para isso, no mínimo, se você entende a prioridade que Deus é na tua vida e o primeiro lugar que Ele ocupa, você já experimentou chegar e dizer: Deus, meu tempo é teu, e me avise quando precisar de mim em qualquer coisa. Meu Deus, como isso é precioso, cara. Mas cuidado se você for fazer essa oração. Cuidado. Sabe por quê? Eu já aprendi a orar e dizer assim: Senhor, eu tenho um plano e tenho uma agenda. Eu tenho algumas coisas importantes para resolver. Mas eu estou disposto a mudar o meu plano e a minha agenda, se eles não estiverem de acordo com o teu plano e com a tua agenda. Eu estou disposto a cancelar reuniões, eu estou disposto a cancelar encontros. Eu estou disposto a mudar se o teu plano for outro. Meu Deus, gente, vocês já entenderam isso? Porque o que eu estou falando para vocês? Você está dando tudo mesmo ou só está dando o que resta? Você está construindo tua vida com Deus ou você está encaixando Deus nas lacunas da tua agenda? Essa faz toda a diferença. Por que pessoas nunca evoluem? Tem pessoas que foram chamadas para ganhar milhões de vidas. E elas estão cuidando de 100 e estão achando que venceram. O diabo é perito nisso, você viu, né? Ele dá a quem quer. Eu vou voltar a falar para vocês. Eu tenho um network muito forte. Tenho um network muito grande. E eu conheço muitas pessoas que elas estão inchando e enriquecendo sem a bênção de Deus. Desconectadas. Não faça isso, é muito caro. Não vale a pena. Eu posso falar isso para vocês de cadeira. Quantas vezes eu digo para Deus: apenas me diga, Senhor, quando e como você precisa de mim. Isso é muito legal. Eu estava andando lá no Embu das Artes, porque lá a gente tem outra igreja, e lá nós temos a chácara onde a gente tem o trabalho. Uma chácara linda, com piscina, campo de futebol, chalé com tudo. É fantástico. Isso é o crescimento que Deus dá, entende? Se você anda com Ele, cada vez se cresce mais. Aí eu estava lá no Embu, andando lá no Embu, aí tem um açaí lá, um atacadista. Eu fui fazer uma compra para casa. E aí, quando eu estou subindo, tem um cara que fica lá toda vez esse cara fica lá. E ele tem, eu acho que é, né? Eu nunca perguntei, é deselegante, mas ele tem mal de Parkinson. Ele treme todo e fica com uma correia aqui pendurada, com um tabuleiro, com um dropzinho, balinha para vender. Cara, bem magrinho. E ele treme todo. E eu parei o carro e um movimento danado naquela ruazinha do Embu, empurrando, sabe? Aí Deus, eu não conseguia tirar o olho dele. E aí abriu o sinal. E aí o pessoal já buzinou atrás de mim. E aí eu fui andando, aí Deus... Aí eu já conheço ele. É isso que eu quero que vocês entendam. Aprendam a conhecer ele, cara. Eu conheço ele. Aí eu falei: puxa, Pai, perdoa. Eu sei que o Senhor queria usar a prosperidade que o Senhor me deu.
Eu sei que agora o Senhor queria usar os meus bens. Aí vou voltar. E eu não sei andar direito no Embu. Meu irmão, fiz uma volta que você não queira imaginar. Eu dei a volta lá pelo fundo do Embu para poder sair naquela rua de novo. Aí parei na rua, chamei o cara, ele veio, parou do meu lado. E aí eu disse, você está preparado para ouvir? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil encontrar um pastor honesto como eu, que expõe seus defeitos e suas falhas, porque eu só acredito que você possa seguir um homem se ele também tiver os problemas que você tem, cara. E tem gente que é tão desinformada que ela diz, mas ele não vive o que prega. Claro, a palavra é perfeita, filho, e eu não. Meu chamado é para anunciar essa verdade. Eu não prego minha vida, eu prego a palavra. Pastor, mas isso é bíblico? Me ajuda, Pai. 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Olha o que Paulo fala. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Uau, olha o que Paulo fala, eu posso pregar. Lembra que esse cara já matou gente, foi homicida, abandonou 2 filhos com uma mulher. Pastor, não, Paulo não era casado. Era sim. E ele diz, eu não tenho problema porque eu não prego a minha vida, eu prego Cristo. Você consegue entender? Então entenda, aí eu estava lá, aí o rapazinho chegou, aí eu olhei e falei assim, presta atenção, quanto é a balinha? Ele disse, com uma dificuldade danada, R$3. Aí eu falei, quantas tu tem aí? Diz assim, que pastor generoso. Não. Você consegue entender que era uma falcatrua dentro de mim? Porque tem programas e internet que os caras fazem isso e fica bonitinho, as pessoas choram. E aí eu estava querendo... eu espero que você me entenda. Aí ele contou com uma dificuldade danada. Aí ele disse, tem 30. Eu digo, 30 vezes 3, 90. R$100 te ajuda? Quantos de vocês estão entendendo a falcatrua do meu coração? Isso não é de Deus, irmão. Por que eu não dei logo, se Deus já tinha mandado? Para que essa cena? Só faltou eu filmar. E eu pensei em filmar. Não é bom ouvir um homem honesto? Né? Porque a gente pode se ver dentro disso e dizer, puxa, eu preciso... E aí ele disse, então dá 90, eu disse, 100 te ajuda? Ajuda, eu disse, 200. Está pegando? E aí eu dei para ele os 200. Aí quando eu fui arrancar com o carro, cara, Deus amassou meu coração. Eu disse, o que você está fazendo, cara? Eu mandei você voltar aqui e dar o que está na sua carteira. Eu não mandei você perguntar nada. Só que você não sabe, eu tenho um gasofilácio que a parte das ofertas em dinheiro eu separo ali para pagar o aluguel. E esse era o dia do aluguel. Eu tinha aberto o gasofilácio. Você consegue pegar? Uau! E assim Deus vai nos edificando. Por sua vida realmente você entregou a Ele ou você está entregando só os restos? Ou é uma declaração bonita, já programada? Usa-me, Senhor. E aí Ele só pede para tu perdoar um inimigo e tu não consegue. Ele só pede para tu ser dizimista. Ele só pede para tu chegar cedo na igreja. Ele só pede para tu abrir mão do que tu quer e fazer o que Ele quer. O caso é o que você ainda não soltou e liberou para Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Até mesmo mágoas, tá? E ressentimentos. Às vezes pessoas carregam do coração do pai que abusou, do pai que abandonou, da mãe que foi. E eu digo, por que você não libera isso para Deus? Porque afinal de contas, você acaba contando isso para todo mundo. E o único que você não conta é para Deus, porque Deus é o único que pode resolver. E talvez você não queira resolver isso. Quantos de vocês entendem que para resolver um problema com Deus, você tem que querer resolver? Pastor, mas é claro que eu quero resolver. Quer mesmo? Tem muita gente que não quer resolver o problema, não. Tem muita gente que já transformou aquele sentimento numa muleta.
Tem muita gente que não quer abrir mão daquele sentimento de autopiedade. E por isso ela não conta para Deus. E às vezes guarda por anos e anos segredos que têm amargurado tua alma, têm ferido teu coração, têm gerado doenças na tua vida e paralisações no teu crescimento. E escute, eu não quero dizer que você tem que contar teus problemas para todo boca aberta não, porque nem todo mundo que quer te ouvir quer te ajudar. Muitos só querem fofocar da tua vida. Mas Deus pode te ajudar. E muita gente não está contando isso para Deus. Você já experimentou contar para Deus, cara? Tem gente que conta para todo mundo, porque o ser humano ele tem uma tendência a ser ator de drama mexicano. Você já viu? Ele ama quando as pessoas ficam, você não sabe o problema que eu estou. E as pessoas, coitadinho. Mas para Deus você não para, porque Ele vai resolver esse problema. E aí você não para, não dá tempo a Ele para dizer, Pai, eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso. Senhor, me ajuda. Eu preciso seguir nessa direção. Eu tenho que me libertar disso. Pai, eu preciso que o Senhor me ajude. E as pessoas não estão fazendo. Dê tudo de si a Deus. Fala para o irmão do lado, me ajuda a pregar. Fala para ele, dê tudo de si a Deus. Vamos botar aqui de novo? João 17:10. Pega. Eu estou repetindo para que você grave no seu coração. Quando Jesus diz, todas minhas coisas são tuas. Por causa disso, tudo que é teu é meu. Meu Deus, isso é Jesus na terra. Todas as minhas coisas são tuas. Por causa disso, eu tenho à minha disposição tudo que é teu, Senhor. Tudo que é teu é meu. Cara, você deveria gastar um tempo meditando nisso. É um verso curto, mas ele é extremamente poderoso, significativo. Eu estou falando isso para vocês porque eu já fiz, de passar horas com esse verso aberto na minha Bíblia e lendo, tudo que eu tenho é teu. Por isso eu posso usar tudo que é teu. E sabe, quando você começa a meditar, isso entra no teu sistema de verdade. Então você sai e você começa a ver tudo que é dele em teu favor, sabe? Tem lugares que você não pode entrar. Tem lugares que estão falando de você e você não pode entrar. Mas Deus pode. E aí você começa a ver ele entrando nos lugares, ele fazendo as coisas, ele assinando contratos, ele abrindo portas, ele te abençoando. Meu Deus, eu preciso disso. Esse verso é digno de passarmos algum tempo meditando nisso. Mas vamos ver outro verso. Romanos capítulo 12, no verso 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, porém, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Você entende que esse termo do grego é um termo que nós usamos muito no português coloquial, que é um termo de desespero. Isso é um termo de desespero, porque você vai entender, quando Paulo escreve, ele não consegue colocar a ênfase da palavra, ele só consegue colocar a informação. Mas veja assim, irmão, eu te peço pelo amor de Deus. É isso que Paulo está falando. Ele estava acabando de escrever uma carta inteira e ele chega num determinado momento da carta, ele diz, eu peço pelo amor de Deus. Se vocês não entenderam nada, eu peço agora pelo amor de Deus, gente, que vocês apresentem os vossos corpos por um sacrifício vivo. Preste atenção, aqui é a nova aliança. Por que você está falando isso, pastor? Porque na antiga aliança, todos os sacrifícios eram entregues mortos, você entende? Os animais eram mortos e colocados no altar. Aqui Deus fala assim, eu na nova aliança não. Na nova aliança eu quero sacrifício vivo. Por quê? Porque eu quero trabalhar através de você. E eu não posso trabalhar através de um morto. Eu quero que você se entregue vivo. Tuas emoções, teu raciocínio, teu cognitivo, teu corpo. Eu quero que você entregue vivo, santo e agradável. E olha que legal, esse é o vosso culto, não é espiritual. Quantos de vocês entendem que não é espiritual? É racional. Isso não é algo que você está na igreja, senti, pastor, senti, agora eu vou me entregar. Não. Isso é algo racional, que você todo dia decide. Senhor, eis-me aqui, aonde o Senhor quer me usar? Me mostra onde, como e quem eu tenho que ajudar. Meu Deus, meu Deus.
Senhor, estão aqui meus bens. Me mostra quanto eu tenho que entregar. Cara, você precisa pegar isso. Isso não é espiritual. Isso é racional. Isso é inteligente. São sacrifícios vivos, porque Ele quer trabalhar através de você a partir de agora. Diga aleluia. Minha mente, meus olhos, minha boca, meus pés, sentimentos, comportamentos, escolhas. Quando eu entendo que nossos recursos e bens... Agora deixa eu te falar. Você consegue entender o que é o teu dinheiro? Por isso que muita gente se atrapalha. Veja bem, eu trabalho o mês inteiro e eu gasto a minha força vital e minha energia, minhas calorias. Entende? Chega no final do mês, eu recebo a minha vida que foi gasta em forma de dinheiro. Você consegue entender que o dinheiro que um santo ganha é a parte da vida dele, por isso que Deus fala tanto sobre consagrar isso? Você sabia que Jesus Cristo, quando andou na terra, presta atenção, ele falou 37 parábolas? Eu contei, fica tranquilo, eu já contei. Porque eu já li essa palavra 52 vezes, até onde eu contei, foram 53, que esse ano eu li mais uma, contada. Mas veja, de 37 parábolas, 16 é sobre grana. Por quê? Você consegue entender quanto é importante para ele que você seja uma ferramenta útil, eficiente? Você consegue entender a importância que Deus dá para a tua vida como um todo? Como separado, como um filho herdeiro? Pastor, por que ele teria essa preocupação? Você é pai? Você é mãe? E pensa bem, quem é que tem prazer num filho pobre? Qual pai que não quer ver seu filho rico? Ele é teu pai. Ele também tem essa preocupação. E quando você entende isso, você vai entender que muita gente, porque não tem a entrega correta, veja só, Gênesis capítulo 4, verso 3, a primeira oferta de Caim e Abel. Ouça isso, veja. Aconteceu que no fim de um tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vira. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha isso. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Quantos pegaram? Primeiro Deus tem que se agradar da vida, para depois receber a oferta. Vira mais um. Ao passo de que de Caim e da oferta ele não se agradou. Primeiro Deus desagradou de Caim. Meu Deus, você entende que não é o que é dado, é honra, é consagração. Não é dar. Por isso que eu não permito que alguém do mundo venha falar comigo sobre dízimo. Porque primeiro, não é para ele. Dízimo é para os filhos. Dízimo é para os filhos amados. Para ele é dar, para mim é honrar, para mim é agradecer. Meu Deus, é um privilégio nosso viver essa verdade. Quantos estão comigo aí? Diga aleluia. Você não teria nada se Deus não te desse. Preste atenção, tem um verso que João Batista fala, quando ele está batizando, aí Jesus aparece batizando mais do que ele, é João capítulo 3, verso 27. Então, João Batista está batizando, daqui a pouco fala para ele, cara, Jesus está lá do outro lado batizando mais do que tu. E aí, quando todo mundo pensou que João ia ficar com inveja, com raiva, com ira, João diz assim, respondeu João, o homem não pode receber nada, se do céu não lhe for entregue. Fantástico, né? É isso que eu falo para as pessoas, o homem não pode receber nada, de verdade, se isso não for dado do céu. Então nós temos que vencer, sabe o que? Primeiro, o sentimento de posse, entender que nós não somos donos de nada. Entender, cara, que esse sentimento de posse é o que faz com que nós nos separemos de Deus. Você tem que entender que é esse sentimento de posse que faz com que você não entregue o melhor para Deus. E eu não estou falando de grana agora, eu estou falando de tempo. O que rouba teu tempo? É tua ânsia, é tua cobiça, é tua ambição. Você não entende de onde vem, de onde é a fonte. Você está preso por esse sentimento de posse.
E você não entende que nós não somos donos de nada, nós só somos administradores nessa terra. Cara, veja, você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual aqui com o mestre Sebastião. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humanizada. Essa experiência é desse tamanho. E a tarefa dela é ajudar as pessoas a chegarem a Jesus. E você, se vencer em tudo e falhar nessa, você foi um fracasso. Entende? E a trombeta vai tocar daqui a pouco e nós vamos voltar para casa. Diga aleluia. Então cumpra a tarefa da tua experiência humanizada, porque você é um ser espiritual que vai existir para sempre lá em cima. Você vai existir eternamente. Diante de Deus você vai existir eternamente. Então, e nada vai com você para casa, tá? Vai ficar tudo aqui, porque você é um ser espiritual. E você só está tendo uma experiência aqui nessa terra. E você está se atrapalhando com os sentimentos. Você está se atrapalhando com a posse. Você está se atrapalhando com as prioridades. Você está sendo enganado. Entende? Se você alinhar isso, cara, tudo que é dele vai ser teu. Tudo que é dele será derramado sobre você. Tudo que é dele. Isso envolve saúde, isso envolve vida, isso envolve paz, isso envolve riquezas também. Tudo que é dele será derramado sobre você. Quem está pegando? Posso ouvir um aleluia? Vamos lá, vamos para frente. O fato é que as pessoas precisam ser treinadas, sabe? Antes de você ficar bravo comigo, porque tem gente que fica bravo, né? Pastor, estou bravo. Por que você está bravo? Porque o Senhor está falando no meio dessa mensagem sobre algumas coisas de dízimo, de dar, de doar, de abrir mão. Eu digo, mas vem cá, se você tem certeza que o que você está fazendo está certo, por que você está bravo de eu falar? Se sua consciência está tranquila, eu posso falar o que quiser, não vai te afetar. Se você está ficando bravo, é porque lá dentro você sabe que está ruim. Né? Deus é Deus. Deus é poderoso. Diga aleluia. Vamos, gente. Pega o que eu vou te passar. Eu vou pular algumas coisas porque o nosso tempo já está acabando. Eu só quero te dizer que não permita, sabe, que sua mente seja um depósito de lixo. Tem gente que permite, você já viu, que as pessoas cheguem e depositem um monte de lixo na mente. Tem pessoas que permitem que o meio onde elas estão e as conversas periféricas, elas comecem a depositar lixo tóxico em você. Essas pessoas, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Até se uma mula voltar a falar, como foi no caso de Balaão, elas estão prontas para ouvir. Você consegue entender? E deixa eu te falar uma coisa para que você aprenda. A mula falou com Balaão, falou-se. Mas sabe por que a mula falou com Balaão? Porque não tinha nenhum homem nascido de novo naquele tempo. Então Deus precisava usar qualquer coisa para falar. Consegue entender? Ele também usou o próprio Balaão, que era um macumbeiro. Entende? Mas hoje não, hoje ele tem os filhos. E o Espírito dele habita dentro de nós. Então ele tem hoje porta-vozes nessa terra para falar por ele. Para viverem a vida dele, falar por ele, serem testemunhas dele. E isso é fantástico. Vamos lá, balança o irmão aí, está acabando. Diz para ele, preste atenção. Eu só quero te dar um conselho com a experiência que eu tenho. É mais fácil obedecer a Deus do que você ficar se fraudando dia e noite, arrumando desculpas e argumentos para não fazer e viver com a consciência pesada. Legal? É muito mais fácil você se render e fazer o que Deus te pede para fazer do que você ficar arrumando um monte de desculpas teológicas para não fazer e viver com a consciência pesada sem conseguir acessar as coisas do céu. Porque é isso que acontece com o coração fechado. Ele não acessa as coisas do céu. E quando você não acessa as coisas do céu, você começa a fazer negócios com Satanás. Isso é terrível. Ah, pastor, mas eu dou glória a Deus, eu declaro, obrigado, Senhor. Você acha que Satanás faz questão de assinar as obras dele? A primeira obra que ele fez foi disfarçado de cobra.
Ele nunca quis assinar a autoria das obras dele. Muito pelo contrário, Satanás quer que você pense que ele nem existe. É isso que ele quer. Você está pegando? Gente, Noé foi chamado por Deus para fazer uma arca, em Gênesis capítulo 6. E aí Deus aparece para ele e diz, vai cair uma grande chuva, você tem que fazer uma arca. Aquele cara, você sabia que naquela época, se você ler com cuidado a Bíblia, ainda não tinha caído nenhuma gota do céu? Ou seja, ninguém nem sabia o que era chuva. E Deus disse, você vai ter que fazer uma arca para não morrer afogado pela chuva. Mas ninguém nem sabia o que era chuva. Nunca tinha caído uma gota do céu. Mas Noé obedeceu, cara. E agora Noé pegou ali as madeiras, do jeito que Deus desenhou. E Noé ficou ali, toque, 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 reco, 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 toque, 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 reco, 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 fazendo a arca. Sabe quanto tempo? Sabe? Nem eu, porque não está específico na Bíblia isso. Mas alguns teólogos falam de 50 a 75 anos. 75 anos. E todo mundo passava e dizia, você é maluco, sai daí, doidão. Vamos viver. Isso aí, deixa de ser doido, tu é doido, tu é doido. 75 anos é muito tempo para ser zoado e chacotado, você entende? Dói. Mas ele ficou lá fazendo o que Deus mandou ele fazer. Toque, 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 reco, reco, reco. 75 anos sendo chacotado, atacado e ridicularizado. É muito tempo para ser ridicularizado. Você está pegando o que eu estou falando? Não, você não pegou, deixa eu falar. Se você está disposto realmente a entregar a tua vida toda para Deus, você também tem que estar disposto a entregar a sua reputação. Porque não pensa que todo mundo vai bater palma para você, as pessoas vão te atacar, vão te ridicularizar, vão dizer que tu é otário, que tu é trouxa, sai daí, que tu tem que viver. Mas escuta, você tem que estar disposto a entregar junto com isso a sua própria reputação. E não pensa que o diabo vai dizer, ele entregou, tudo bem. Não, ele vai levantar pessoas específicas para irem te atacar, te ridicularizar, te confrontar, te desafiar, te zoar. Ele vai levantar pessoas específicas para fazerem isso com você, porque ele é especialista nisso. O quão disposto você está a entregar a sua vida para Deus e servir a Deus de verdade, mesmo que isso signifique entregar sua reputação junto. Quão disposto você está? Mesmo que isso signifique ser ridicularizado, mesmo que signifique ter que rasgar toda uma agenda de contatos, mesmo que signifique ter que abandonar pessoas. Porque deixa eu falar, se você está num lugar que a energia desse lugar é menor do que a tua, ali vão te zoar o resto da vida e te parar. Ali nesse lugar vão te parar, entende? Sempre que você tentar romper, crescer, tiver uma inspiração, vão tentar te parar, vão te zoar. Porque você está num lugar que a energia é menor do que a sua. Todos os homens e mulheres da Bíblia que tiveram que romper, tiveram que sair do lugar. Você já pensou nisso? Tiveram que mudar para outro lugar. Quero crescer, sai da tua terra, da tua parentela, vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Mas pastor, eu vou abandonar, o pessoal me ama. Deixa eu te falar. O fato de te amarem não representa estabilidade ministerial. Você não precisa deixar de amar ninguém, mas no lugar onde não tem energia para você, vão te zoar. Sempre que você quiser crescer, vão te parar, vão te resistir. Você precisa mudar de ambiente. Para crescer tem que mudar de ambiente. Não adianta. Novos ambientes são novos ensinamentos, novos pensamentos, novas ideias e novos resultados. Quem está pegando isso? Posso ouvir um aleluia? Então pega quantas pessoas perdem todo o seu propósito, seu destino, toda a sua caminhada com Deus, porque elas preferem fazer a vontade das pessoas que estão em volta. Quantas pessoas estão sendo travadas e paralisadas porque elas estão preferindo satisfazer pessoas do que seguir a direção que Deus tem para elas. Tiago, o irmão biológico de Jesus, diz assim:
Acabou o nosso tempo, gente. O tempo voa quando a gente está falando da verdade. Vou te falar. Põe aí para mim, Tiago 1:22. Esse é o irmão biológico de Jesus. Ele diz assim, olha. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meu Deus, você está pegando isso? Porque entende, você nunca vai enganar o pastor, você nunca vai enganar o seu cônjuge, você vai enganar você mesmo. Porque se você está vivendo um evangelho que é da boca para fora, se você está vivendo um evangelho que não tem compromisso, você está enganando você mesmo, filho. Você está perdendo tempo, porque daqui a um ano, quando chegar em dezembro, você vai estar no mesmo lugar. E vai estar falando mal de mim que cresci. Você consegue entender? Você vai estar no mesmo lugar, apanhando e orando pelas mesmas coisas. Nunca me esqueço, esse final de ano. Eu parei em dezembro, esse final de ano, e eu meditei lá na chácara. Que aí eu e a minha esposa, a gente fica lá na chácara vários dias. Eu fico ali em jejum, orando para a palavra profética do ano de 2026. Que para quem não sabe, a palavra que Deus nos deu para esse ano, para essa igreja, é provisão e honra. E é o que está acontecendo na nossa vida. E vai acontecer na sua também, diga aleluia. Desde que você creia e abrace. Mas eu me lembro que eu parei e falei assim, Senhor, deixa eu fazer uma análise. Eu e ele, de madrugada, no meio do mato, na chácara. E aí, adivinha a análise que eu estava fazendo? Eu queria entender se eu estava orando pelas mesmas coisas de um ano atrás. Porque se você estiver orando hoje pelas mesmas coisas de um ano atrás, sua vida parou. Todo mundo pensando, né? Pastor, deixa eu pensar. Você entende? Pastor, então o senhor não tem mais problema? Tenho, só que são muito maiores. Posso ouvir um aleluia? Se você cresce, filho. Eu lembro que há 20 anos atrás, eu orava. E eu virava a noite orando. Porque eu precisava de 10 mil reais. Para pagar o aluguel da igreja do Pimentas. E para comprar a caixa de som do Butantã. Aí hoje, sabe o que eu lembro? Que é muito mais fácil para mim exercer fé para 200 mil reais. Eu cresci. Você consegue entender? Eu cresci. Deus confia a mim desafios maiores. Meu Deus, que fantástico. É sobre isso que a gente tem que pegar, sobre essa vida que nós temos com Ele. Algumas pessoas perguntam, pastor, como se começa um ministério como o seu? Eu digo, primeiro não se começa. E se você começar, você vai fracassar, porque é Deus quem começa um ministério desse. E segundo, depois que Deus começa, você tem que ouvir a voz do Espírito para dar continuidade. Senão você vai parar no meio do caminho numa unidade coronariana. Você está compreendendo? O problema é que as pessoas não sabem mais ouvir o Espírito. As pessoas agora preferem ouvir conselho dos outros. As pessoas atravessam a cidade para ouvir o conselho de um boca de Deus. E elas não aprenderam que o Espírito mora dentro delas agora, que elas podem ouvir diretamente a Deus. Diga aleluia. E que Deus fala com elas dentro do coração delas, dentro do espírito delas. E você tem que aprender a desenvolver esse relacionamento de influência. Se você quer fazer algo, ou não quer fazer algo, é muito fácil você se convencer de que Deus te disse para fazer. Meu Deus, pega isso. Eu sou pastor há 30 anos. Conheço muita gente que chega perto de mim. Deus falou comigo. Eu digo, opa, calma. Mas Deus falou, eu digo, calma. Porque quando você quer muito fazer algo, é muito fácil você inventar essa voz de Deus dentro de você. Assim como quando você não quer fazer algo de jeito nenhum, é muito fácil você acreditar que Deus falou e concorda contigo. Mas isso é diferente de você parar num lugar, silenciar a sua boca e sua mente e dizer, Pai, eu estou aqui. Me diz como, onde e de que jeito. É muito diferente.
de você dizer, me mostra quem eu tenho que ajudar hoje, Pai. Quem é a pessoa que eu tenho que ajudar hoje? Me mostra quanto dos bens que o Senhor me deu eu tenho que entregar. Fala comigo. É muito diferente de você criar um Deus que se encaixa na tua vontade. Você entende? Onde você não tem mais um relacionamento de Deus e filho. Você passa a ser senhor dessa relação. Quantos eu conheço que hoje são senhores da relação com Deus? Eles oram e eles mesmos respondem. Aleluia. Deus não está aqui para isso. Por alguns minutos silencia sua mente. Deixa Deus falar contigo mesmo e te dizer, olha, eu não quero mais você aí, eu quero você ali. Eu não quero mais você se associando com essa pessoa. Ela está te puxando para trás. Deixa Deus falar contigo. Sai desse meio e vem para o lugar que eu estou te mostrando. Você acha que Abraão gostou de ouvir isso? Você acha que ele deu pulo de alegria e falou, aleluia? Não, filho, sair do meio é difícil, mudar é estressante. Sai desse meio, vem para o lugar que eu estou te mostrando. Eu quero crescimento, eu quero te dar crescimento. Diga aleluia, diga aleluia. Eu quero te dar crescimento. Eu quero falar contigo, diga aleluia. Eu quero te levar para lugares maiores, diga glória a Deus. Isso é consagração. Vai, eu vou terminar. Agora eu tenho que terminar. O pessoal já me fez sinal lá de trás, tem que acabar. Consagração significa ser separado para uma função específica e não poder ser usado para outra. Explica, pastor. Lá no meu gabinete eu tenho um olhinho que eu consagrei, esse olhinho, só para mim. Morra de inveja. Esse olhinho eu botei ali de joelho, eu consagrei. É para me ungir quando eu vou ler, quando eu vou escrever, quando eu vou orar. É o meu olhinho, está lá. Eu fiz ele para isso. E ele não pode ser usado para mais nada. Assim é você para Deus. Ele te fez para algo. E você não pode ser usado para mais nada, nem por ninguém. Só para Ele. Meu Deus, isso é consagração, entende? Ele te fez para ser usado por Ele para algo específico. Isso é consagração. Então ninguém pode te usar para nada. Nem ninguém pode te usar. Posso ouvir um aleluia? Isso é consagração. E é tudo dele. Tudo para Ele. Você é propriedade de Deus. Isso está escrito na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Está escrito. Diz assim, olha o que Deus te diz. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é um santuário do Espírito que está em vós e que vocês têm disso da parte de Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos? Vira mais um. Vocês foram comprados por um preço altíssimo. Agora vocês têm dono. Vocês têm um proprietário. Vocês foram comprados por sangue. Que história é essa de que você pode viver do jeito que você quer? Que história é essa de que Deus mora dentro de mim, pastor, e na graça eu posso fazer o que eu quero? Onde é que está escrito? Me mostra que eu mudo minha pregação. Onde está escrito que você pode viver servindo aos teus 5 sentidos? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum, porque isso não existe, você nunca vai achar resposta para isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é dele, comprado por ele, que você está nele e que agora você vive uma vida fundida nele. Então não é como eu quero, aonde eu quero, fazer o que eu quero. Eu tenho que aprender a andar debaixo dessa nuvem. Eu tenho que aprender a ouvir para onde agora, Senhor. Eu tenho que entender o que o Senhor quer. O que eu faço, porque eu vivo nele. Então não existe isso de eu faço o que eu quero. Você consegue entender? Não existe isso de criar um Deus moderno, adaptável a uma nova geração. Não existe isso de criar um Deus que se encaixe em mim. Existe eu andar. Aí você vai ouvir Paulo dizendo, opa, filho Timóteo, corri a carreira que Deus me propôs, eu corri o caminho que Ele mandou eu correr, eu guardei minha fé.
e a coroa da glória está reservada para mim. O caminho que Ele me propôs, eu corri. É sobre isso, entende? Entende o que eu digo quando você fala de ser uma bênção? Pega, dar. Né? Você gosta de dar? Gosta? Muito pouco, gente, está treinada a isso. Eu vou dizer mais, dá aquela roupa que já está surrada, que você não usa mais, que você... Isso é fácil, ainda massageia o teu ego e você faz a mesma falcatrua que eu fiz com o menino lá. Você ainda se acha bom. Eu quero ver você pegar aquela roupa que você comprou domingo, que você ainda nem usou. Eu quero ver você pegar aquela roupa que você comprou, usou uma vez só e vestiu bem pra caramba. E você diz, uau, que legal, e está guardando para um evento. Pega ela e dá. Vai lá. Que nem eu, que tinha um blazer que eu comprei italiano, uma fortuna. Ele era salmão, rosinha, que blazer lindo. E ele veio com a calça, conjunto. E estava lá, eu só tinha usado uma vez. E aí Deus falou para mim, pega esse blazer e dá. E aí eu desconversei, eu arrumei os argumentos para não dar. E aí, cara, toda vez que eu abri o guarda-roupa, meu irmão era do inferno, eu só vi o blazer. Eu abri o guarda-roupa, só vi o blazer. Enquanto eu não dei aquele blazer, eu não tive paz. Você está entendendo? Você foi criado para ser usado por Ele. E a tua bênção está nesse processo. Legal? Que Deus abençoe tua vida. E até a próxima palavra. Dê um aplauso bem forte a Ele. Liga aqui para mim. Violão e microfone. Vamos ficar em pé, vamos tomar a Santa Ceia. Acabou nosso culto, meio-dia em ponto. Nós estamos acabando o culto. Aleluia. Aumenta aí para mim o meu microfone, o violão.